O que é a tabela de prazo curto no seguro de automóvel? Mukirana Seguros Online, o seu tira dúvidas de seguros na internet. No vídeo de hoje nós vamos explicar o que é, para que serve e como funciona a tabela de prazo curto no seguro de automóvel e outros ramos de bens, como por exemplo seguro de residência, de equipamentos, celulares, etc. Vale ressaltar que a tabela de prazo curto não é utilizada em seguros de pessoas. Portanto, você não vai usar essa tabela nos seguros de vida, de acidentes pessoais, etc. Para estes outros ramos, as regras são diferentes. Portanto, nada de usar a tabela de prazo curto para seguros de pessoas. Vamos primeiro entender da onde veio o raio dessa tabela de prazo curto. O mercado de seguros no Brasil é altamente regulamentado. Isso ocorre por meio de uma entidade chamada SUSEP. A SUSEP coloca regras para o mercado por meio de circulares. E existem duas circulares que fazem com que as seguradoras precisem utilizar a tabela de prazo curto em duas situações que eu já vou mencionar. Que circulares são essas? A circular 256 de 2004 e a circular 304 de 2005. Essas circulares estipulam que a tabela de prazo curto precisa ser utilizada em duas situações diferentes. A primeira situação é quando o segurado solicita o cancelamento do seu seguro no meio da vigência e, portanto, precisa saber se ele tem algum valor a ser restituído, devolvido de acordo com o que ele pagou e de acordo com o número de dias de cobertura que ele teve. A segunda situação em que a SUSEP determina a utilização da tabela de prazo curto é quando o seguro é cancelado pela seguradora por inadimplência, falta de pagamento do segurado. Ou seja, o seguro foi cancelado porque o segurado não pagou as parcelas dentro dos prazos limites da seguradora. E aí, nesses casos, a tabela de prazo curto serve para quê? Para calcular o número de dias que o segurado tem direito de cobertura de acordo com o que ele pagou até o seguro ter sido efetivamente cancelado por falta de pagamento. Já eu vou entrar em detalhes nessas duas situações para ficar mais claro. Antes disso, vamos dar uma olhadinha na tabela de prazo curto para entender o que ela é. Estou colocando para vocês na tela a tabela de prazo curto. Veja que ela tem duas colunas. Uma das colunas diz o número de dias de cobertura. A outra coluna diz o percentual de prêmio devido de acordo com esses dias de cobertura. Traduzindo para ficar mais fácil, o percentual do preço do seguro que você precisa pagar de acordo com um determinado número de dias de cobertura que você teve. Então, em resumo, a tabela de prazo curto diz o quê? Ela diz o seguinte: para X número de dias de cobertura, você precisa pagar X% do preço total do seu seguro. Eu já vou explicar como fazer uso dessa tabela nessas duas situações, mas antes disso eu tenho duas dicas muito legais para você. A primeira dica é que eu tenho 2 vídeos aqui no canal para essas duas situações, explicando em detalhes como usar a tabela de prazo curto em cada uma dessas circunstâncias. Ou seja, quando você pede o cancelamento estando com as parcelas em dia e quer saber quanto tem a restituir de valores, ou quando você tem o seu seguro cancelado por inadimplência. Eu vou deixar linkado cada um desses 2 vídeos na descrição desse vídeo e fixado no primeiro comentário aqui do YouTube. A segunda dica sobre esse assunto é que nós disponibilizamos no canal da Mukirana Seguros Online, em nosso blog, o download gratuito de planilhas em Excel para você fazer essas contas sem precisar entender como usar a tabela de prazo curto. Então, caso você queira fazer essas contas e conferir se os cálculos feitos pelas seguradoras são corretos e não queira assistir esse vídeo, não queira entender como funciona o cálculo em minúcias, não tem problema nenhum. É só acessar os links que eu também estou colocando na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário do YouTube, fazer download dessas planilhas de uso gratuito, usar as planilhas e conferir.
Se por um acaso você perceber alguma divergência entre os resultados da planilha e aqueles informados pela sua seguradora, a recomendação é pedir ajuda do seu corretor de seguros. Peça para ele conferir as contas junto com você e, se após a conferência das contas de fato for verificado que existe erro no cálculo da seguradora, o corretor poderá solicitar a correção para a sua seguradora. Dito isso, essas duas dicas dadas, vamos então a como funciona a tabela de prazo curto em cada uma dessas situações. Eu não vou entrar em minúcias porque eu tenho esses dois vídeos explicando em minúcias cada uma das situações, mas em resumo funciona da seguinte forma. Situação número 1. Você pediu o cancelamento da sua apólice de seguro no meio da vigência, você estava com as parcelas em dia, mas você precisa saber se você tem algum valor a ser restituído, devolvido para você, de acordo com o que você pagou e de acordo com o número de dias de cobertura que você teve até então. É para isso que vai ser utilizada a tabela de prazo curto. A seguradora vai calcular quantos dias de cobertura você teve, vai olhar esses números de dias na tabela de prazo curto. Se por um acaso esse número de dias não constar exato na tabela de prazo curto, ela sempre vai enquadrar pelo número imediatamente inferior. Ela vai ver qual percentual de prêmio, ou seja, qual percentual do preço total do seguro você precisa pagar por esses dias que você teve, vai ver quanto deu isso e vai fazer o cálculo da diferença de quanto você efetivamente pagou até o pedido do cancelamento e quanto você deveria ter pago. Se houver diferença entre esses dois números, é essa diferença que ela vai te devolver, descontando os impostos do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, de 7,38%. Dá uma olhada no outro vídeo, porque lá eu faço um exemplo numérico para ficar bem mais fácil de entender, e aí você acompanha comigo e entende de cabo a rabo. Situação número 2. Você teve o seu seguro cancelado por falta de pagamento e ocorreu um sinistro. Você precisa saber se esse sinistro aconteceu dentro do número de dias de cobertura que você tinha direito, de acordo com o que você tinha pago até o seu seguro ter sido cancelado por falta de pagamento. É para isso que serve essa segunda conta. E como é feito essa segunda conta? A seguradora vai ver quanto você pagou de fato até o seguro ter sido cancelado por falta de pagamento. Ela vai pegar isso e vai comparar com o preço total do seu seguro. Isso vai dar um percentual. Esse percentual diz quantos por cento você pagou de fato pelo seguro até ele ter sido cancelado. Ela vai pegar este percentual e procurar este percentual na tabela de prazo curto. Se tiver o número exato ali, beleza. Se não tiver o número exato ali, ela vai procurar o percentual imediatamente superior. Encontrou o percentual na tabela de prazo curto, ela vai olhar quantos dias equivalem a esse percentual de acordo com a tabela. Ou seja, quantos dias de cobertura você tem de acordo com o percentual que você de fato pagou. Sabendo quantos dias de cobertura você tem, ela vai ver qual é a data da vigência inicial da sua apólice, somar esse número de dias e ver até que dia você tinha cobertura. Sabendo qual é esse dia, vai ser possível ver se a ocorrência do sinistro aconteceu antes ou depois desse dia. Se o sinistro tiver ocorrido antes ou até esta data, você terá cobertura, ainda que o seguro tenha sido cancelado por falta de pagamento. Se o sinistro ocorreu depois dessa data, você não terá cobertura, porque você já não tinha mais cobertura por falta de pagamento, de acordo com a tabela de prazo curto. Então, em resumo, é para isso que serve a tabela de prazo curto e é assim que ela é utilizada. Mas eu recomendo fortemente que você assista aos outros dois vídeos,
onde eu faço exemplos numéricos para você acompanhar comigo na calculadora e entender certinho o cálculo, ou então que você faça o download das nossas planilhas gratuitas para você não precisar fazer conta nenhuma e apenas usar a planilha para conferir os cálculos da seguradora. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se ajudou, eu te convido a deixar o seu curtir, se inscrever no canal e pedir a sua cotação de seguros com a Muquirana Seguros Online. Por hoje é isso, muito obrigada por ter assistido e até a próxima!